No mundo dos automóveis, há alguns que se destacam pela sua inovação, singularidade ou mesmo excentricidade. A seguinte lista dos carros mais incomuns apresenta uma variedade de modelos que deixaram uma impressão duradoura no mundo automotivo, apesar de seus designs ou características não convencionais. Junte-se a nós enquanto exploramos esses veículos fascinantes, cada um com sua própria história e peculiaridades. BMW Z. Sinto que, se avançarmos um pouco, dermos um impulso, o BMW Z, frequentemente chamado de carro-bolha, é um microcarro icônico que estreou na década de 1950. Projetado pela empresa italiana ESO, o IZ foi licenciado para vários fabricantes, incluindo a BMW, que o produziu de 1955 a 1962. Este pequeno carro é considerado um dos microcarros mais bem-sucedidos da história, tendo vendido mais de 160 mil unidades durante sua produção. O design distintivo do IZ é caracterizado por seu tamanho minúsculo, corpo em forma de ovo e porta de abertura frontal, que permitia que os passageiros entrassem e saíssem do veículo diretamente pela frente. A única porta também incorporava o volante e o painel de instrumentos, que se projetavam com a porta ao ser aberta, tornando a entrada e a saída uma experiência única. Medindo apenas 2,5 metros de comprimento e 1,5 metros de largura, o IZ tinha uma pegada minúscula, tornando-o perfeito para navegar em espaços urbanos apertados. Sob o capô, o IZ era alimentado por um pequeno motor de 1 cilindro e 236 cm3 que produzia modestos 13 cavalos de potência. A construção leve do carro permitia que atingisse uma velocidade máxima de cerca de 85 km por hora, o que era considerado adequado para dirigir na cidade na época. A eficiência de combustível do IZ também era um ponto de venda, com relatos de até 125 km por galão, tornando-o uma escolha econômica para motoristas conscientes do orçamento. Apesar de seu tamanho pequeno, o IZ tinha uma quantidade surpreendente de espaço interior com lugares para 2 adultos e um pouco de bagagem. O banco era posicionado na parte traseira do veículo e os passageiros sentavam-se em um arranjo tandem, com o passageiro ligeiramente atrás do motorista. Essa configuração permitia que o IZ mantivesse sua largura estreita e melhorasse sua estabilidade nas curvas. O BMW Z desempenhou um papel significativo no pós-Segunda Guerra Mundial, pois ofereceu um meio de transporte acessível e prático para uma Europa em recuperação. Seu design peculiar, eficiência de combustível e manobrabilidade tornaram-no uma escolha popular entre os moradores urbanos e aqueles que procuravam uma experiência de direção única. Embora a produção tenha cessado no início da década de 1960, o legado do IZ como um dos carros mais incomuns do mundo perdura com colecionadores e entusiastas, que apreciam esta charmosa peça da história automotiva. O URF elétrico de 1942. Também conhecido como ovo elétrico, é um testemunho da inovação inicial em veículos elétricos. O carro foi projetado por Paul Arzons, um designer industrial e artista francês que tinha um interesse profundo em criar veículos energicamente eficientes e únicos. Sua criação, o URF elétrico, foi um carro elétrico minimalista e leve que estava anos à frente de seu tempo. O URF elétrico era um veículo de 3 rodas com um corpo de alumínio em forma de ovo, o que deu origem ao seu nome distintivo. Seu design era no mínimo pouco convencional. A parte dianteira do carro apresentava um para-brisa curvo e amplo, oferecendo excelente visibilidade, enquanto a parte traseira era caracterizada por um design aberto, proporcionando uma experiência de direção única. O corpo também era extremamente leve, pesando apenas 60 kg, o que contribuía para sua eficiência energética. O carro era alimentado por um motor elétrico de 72 volts que movia a única roda traseira. Arzons utilizava baterias recarregáveis para alimentar o URF, que eram feitas sob medida e podiam percorrer uma distância de 96 km com uma carga completa. Embora a velocidade máxima fosse modesta, atingindo 70 km por hora, isso era aceitável para o uso principalmente urbano que Arzons imaginava para o veículo. O URF elétrico era mais um projeto pessoal de Arzons e nunca foi produzido em massa.
No entanto, ele permanece como uma parte importante da história automotiva, pois foi um dos primeiros exemplos de um veículo elétrico funcional. O conceito do URF elétrico, com seu foco em eficiência energética e mobilidade urbana compacta, foi precursor de muitos dos veículos elétricos modernos. O PLP 50 é um pequeno carro de 3 rodas originalmente fabricado de 1962 a 1965 pela Peel Engineering Company na ilha de Man. Ele detém o recorde como o carro de produção mais pequeno já feito, um fato reconhecido pelo Guinness. O P50 foi projetado para acomodar uma pessoa juntamente com uma pequena quantidade de compras ou bagagem. Suas dimensões extremamente compactas, medindo apenas 54 polegadas de comprimento e 39 polegadas de largura, permitiram uma facilidade de estacionamento e manobra sem igual em espaços urbanos lotados. Ele foi anunciado como capaz de acomodar um adulto e uma sacola de compras. O carro era alimentado por um motor de 2 tempos de 49 cm3 e um único cilindro, produzindo modestos 4,2 cavalos de potência. O motor estava ligado a uma transmissão manual de 3 velocidades que não possuía marcha ré. Em vez disso, se o motorista precisasse dar marcha ré, teria que sair do carro e empurrá-lo manualmente. Embora o PLP 50 tivesse uma velocidade máxima modesta de 68 km por hora, era altamente eficiente em termos de consumo de combustível, supostamente alcançando até 160 km por galão. A abordagem minimalista do PLP 50 ao transporte, com seu tamanho pequeno, eficiência de combustível e design direto, lhe rendeu um lugar nos anais das curiosidades automotivas. Apesar de sua raridade, o P50 viu um ressurgimento de popularidade nos últimos anos, com uma produção limitada de réplicas disponíveis para entusiastas que apreciam esta peça incomum da história automotiva. O Soult Scarab é frequentemente considerado o primeiro minivan de produção em série do mundo, estreando na década de 1930 e oferecendo uma mistura única de estilo e funcionalidade. O homem por trás deste veículo inovador foi William B. Soult, um engenheiro e inventor renomado que fez contribuições significativas tanto para as indústrias automotiva quanto de aviação. O design do Soult Scarab foi fortemente influenciado pelo estilo Art Deco aerodinâmico popular durante o período. Sua carroceria era alongada, arredondada e desprovida de estribos laterais ou paralamas separados, o que o distinguia de outros carros da época. O Scarab foi projetado para maximizar o espaço interior, oferecendo uma cabine flexível e espaçosa que foi revolucionária para sua época. O assento traseiro podia ser rearranjado em várias configurações, incluindo um escritório móvel ou um lounge aconchegante, enquanto o assento do motorista estava posicionado sobre as rodas dianteiras para proporcionar um excelente campo de visão. Sob sua aparência externa única, o Soult Scarab era alimentado por um motor Ford V8 localizado na traseira do veículo. Essa configuração de motor traseiro, bastante incomum para a época, contribuiu para o interior espaçoso do veículo e a distribuição equilibrada de peso. O Soult Scarab também apresentava um sistema de suspensão inovador projetado para o conforto, utilizando molas helicoidais e suspensão independente nas 4 rodas, uma raridade nos anos 1930. Isso proporcionava uma condução suave, adicionando ainda mais ao apelo de luxo do carro. Apesar de seu design e características inovadoras, o Soult Scarab nunca entrou em produção em massa devido ao seu alto custo e ao início da Segunda Guerra Mundial. Apenas um punhado desses veículos foi construído, tornando-os incrivelmente raros nos dias de hoje. No entanto, a influência do Soult Scarab no design automotivo não pode ser subestimada. Seu design visionário abriu caminho para o desenvolvimento de minivans modernas e veículos multiuso. O Chrysler Geastrea Mini X Gilda de 1955 é um carro conceito único que exemplifica a ética de design futurista da metade do século XX. O carro foi um projeto colaborativo entre a Chrysler e a casa de design italiana Ghia, com o estilo de Giovanni Savonuzzi, uma figura proeminente no design automotivo. O design do Gilda foi fortemente influenciado pela emergente era dos jatos, tirando inspiração de foguetes e aviação. Sua carroceria elegante e aerodinâmica,
caracterizada por suas barbatanas dramáticas e perfil baixo, conferiu a ele uma aparência distintamente futurista. O carro foi pintado em uma cor metálica dourada brilhante, realçando ainda mais sua estética chamativa. O Gilda era alimentado por um motor a turbina a gás, algo raro para automóveis até os dias de hoje. Essa escolha de motor estava alinhada com o tema da era dos jatos do carro, já que as turbinas a gás eram predominantemente usadas em aeronaves a jato na época. No entanto, a turbina a gás não foi instalada até a década de 1960, e o carro foi inicialmente exibido como um modelo não funcional. Apesar de ser um carro conceito, o Gilda era totalmente funcional e ocasionalmente era conduzido em eventos. Sua velocidade máxima foi relatada como sendo superior a 225 km por hora, bastante impressionante para um carro dessa época. O design e a engenharia únicos do Gilda destacam na história automotiva, sendo um exemplo brilhante do fascínio da época por velocidade, aerodinâmica e futuro. O Chrysler Geestreamine X Gilda de 1955 continua sendo uma peça altamente valorizada da história automotiva, capturando o espírito de inovação e exploração de design que caracterizou a década de 1950. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, até a próxima.